E aí vamos aos trabalhos. Muito bem, estamos gravando. Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo aí do horário que vocês estiverem acompanhando. Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado às meninas que estão presentes nesse momento, na nossa aula remota hoje. Então, a gente vai continuar as discussões sobre o BSC, né? Falando um pouquinho para fazer esse fechamento do raciocínio. O Balance Scorecard, que nós vimos, é uma ferramenta de avaliação de desempenho e ela carrega consigo algumas discussões, né, algumas críticas, alguns detalhes, principalmente no meio acadêmico, no meio teórico, que são passíveis de questionamento, que precisam ser observadas pelo gestor quando colocado em prática. Por isso que eu fiz uma aula especificamente para isso. Quanto ao conteúdo teórico, vocês vão ver que não é muita informação, mas vale lembrar, né? Então, todo esse conjunto fecha a nossa unidade 3 de avaliação de desempenho. Então, nós vimos o que é a avaliação, como executar essa avaliação, quais são os critérios, a diferença entre avaliar pessoas e avaliar o desempenho, que nada mais é do que o resultado, ou seja, não levar lá em consideração que tipo de pessoa ela é, mas sim o resultado que ela apresenta. E aí depois nós vimos o BSC como uma ferramenta de integração entre as estratégias, né, a filosofia da empresa, a sua missão estratégica como um todo, até a aplicação prática nas tarefas, nas atividades, naquilo que a pessoa vai executar. Então, fazendo um elo aí entre os planejamentos estratégico, tático e operacional. E aqui, efetivamente, então, vamos fechar o raciocínio para depois termos mais uma aula sobre as demonstrações contábeis, né? Voltando lá a discutir quais são os índices, que tipo de informação eu extraio em cada lugar. É claro que não dá para a gente dominar tudo de uma vez, mas eu espero ter passado já uma boa base para vocês. E vocês viram que também não tem nada de extraordinário, né? Quando tem matemática, é uma fórmula simples. Então, o grande segredo dessa disciplina se resume ao processo interpretativo dessas informações, né? A mesma coisa é o BSC. Às vezes a gente acha ele muito difícil, muito complexo, muita informação ao mesmo tempo, mas na verdade é só um processo de interpretação, porque tudo já está lá, né? Então a gente só precisa interpretar para ser capaz de questionar, né? É basicamente isso. Ou seja, para finalizar aí, teremos uma terceira avaliação, contemplando não só o BSC, mas a avaliação de desempenho como um todo no fechamento desse mês, que é quando acaba a disciplina, né? Então, na aula de hoje, nós vamos ver as críticas, o problema da causalidade. O BSC, uma das críticas é também o sistema de controle, como sistema de controle de implantação das estratégias ali da empresa, e isso é alvo de críticas, porque a gente vai discutir hoje, né? Causa ali uma interpretação, uma discussão até, segundo o autor, de certa maneira errônea, né? E o próprio Kaplan, que fez aí uma resposta, né, a algumas dessas críticas, que eu achei interessante trazer aqui. E no finalzinho eu vou apresentar os livros, outros materiais para vocês continuarem esse estudo, para quem gosta, para quem achou interessante e quer se aprofundar nessa temática. Então, só para resumir, o que nós vimos do BSC até agora? Né? Ele é estruturado visualmente em 4 partes, né? E essas 4 partes, elas não são necessariamente obrigatórias, ou seja, eu posso diminuir, eu posso aumentar, mas seriam 4 pilares mínimos pelos quais eu preciso passar para aplicar a minha estratégia. Então, quando eu quero alcançar um grande objetivo, um macro objetivo, eu preciso pensar pelo menos nessas 4 partes, nesses 4 pilares, a fim de que eu entenda e faça os questionamentos necessários, né? O pontinho de interrogação aqui é o segredo, para conseguir visualizar qual tarefa, qual objetivo, qual meta eu posso estabelecer e qual indicador eu vou adotar para avaliar, né, para medir ali os resultados daquelas tarefas que eu estabeleci. Então a gente começa pensando do todo e vai afunilando até chegar efetivamente naquele resultado, na atividade, enfim, em si, no fim ali, para poder alcançar aquele resultado macro que nós estabelecemos. Os indicadores, então, eles são parte fundamental, né? E não há especificamente um indicador que você precisa utilizar. Né? Ele é chamado de scorecard justamente por isso, porque você vai pontuar, né, dar pontos, que seria uma tradução quase que literal aí, para justamente ver o seu resultado. Então, sem isso, você não vai conseguir mensurar esse resultado. E sem essa mensuração, é impossível saber se você está ou não no caminho correto. Então, vamos começar aí com quais são essas críticas, né? Ou por que existem essas críticas ao BSC. Elas vão primeiro em relação ao quesito cientificidade, né? Ou metodologia científica, para ser mais específico,
Então, para a comunidade acadêmica, o que não é científico ou cientificamente comprovado não pode ser validado, né? E aí isso reflete. Por quê? O BSC ele surge como uma peça teórica, né? Ele surge como uma publicação científica de autores, de pensadores, de escritores, né? De doutrinadores, como a gente costuma dizer, de pessoas que escrevem teorias correntes, visualizam ali os seus pensamentos, colocam em palavras e passam isso adiante, né? Tentando ensinar, passar esse conteúdo para frente. Então, no caso do BSC, com o Kaplan e o Norton, né, os criadores, aí, os pensadores originais, o público-alvo certamente, né, não era a academia, e sim o próprio mercado. Mas o BSC ele passa por muitas críticas justamente por isso, né, porque inicialmente entende-se por ele ser publicado em uma peça teórica, em um artigo científico, como nós chamaríamos hoje, né, vamos dizer assim, ou até mesmo na ideia de um livro, né, ele passa por esse crivo, né, da importância do aspecto científico. E a segunda crítica vai ser em relação à forma como o BSC, né, ganhou essa popularidade. Essa crítica trazida aí principalmente pela Norreclite, né, a autora afirma que o BSC ele foi popular, na verdade, não porque ele tinha ali uma boa base teórica ou a sua própria ideia de inovação, mas porque ele foi muito bem vendido, né? Ele foi apresentado como uma solução no momento em que todo mundo precisava de uma. Então aí todo mundo correndo atrás de uma solução acabou vendo a primeira que aparecia e essa é a visão dela, pelo menos, né? Resumidamente falando aí na sua obra. Então ela disse que o Kaplan e o Norton fizeram um trabalho muito persuasivo, muito promocional em torno do BSC. Isso fez com que ele fosse muito aceito. E ainda são apresentadas outras duas grandes críticas, que é o que nós vamos discutir aqui, que é a relação de causalidade dessas dimensões, né, dessas quatro partes, e o BSC como método de controle, ou modelo de controle e implementação da estratégia. Né? Porque existe a discussão se ele é para avaliar o desempenho ou para implementar uma estratégia especificamente, porque existem outros modelos para isso, né? E ele veio, pelo menos é visto como um desses modelos aparentemente fáceis de ser utilizado. Então, as duas primeiras críticas em relação à cientificidade, em relação ao aspecto da sua popularidade, não necessariamente da sua consistência teórica, são coisas que nós não vamos necessariamente discutir muito a fundo aqui, né? Eu prefiro dar essa ênfase maior aos dois outros problemas, que é o que afeta o gestor como um todo, tá? Então, o problema da causalidade é o que, antes de qualquer coisa? É a construção entre causa e efeito, né? Causalidade é isso. E aí eu preciso entender que quando eu tomo lá uma ideia ou um objetivo dentro de uma das grandes áreas, como isso afeta as outras, né? Ou qual é o resultado que isso é apresentado nas outras grandes áreas. Então, mais uma vez, se eu tenho lá um objetivo financeiro, né, como macro, eu vou associar esse objetivo a tarefas a serem executadas, né, atividades a serem executadas em outras grandes áreas. Porém, o fato de eu ofertar um treinamento para a minha equipe de vendas é muito difícil que eu consiga fazer essa causalidade, essa causa e efeito entre o resultado de aumentar 20% as minhas vendas e efetivamente ou finalmente, né, conseguir ter esse faturamento de 20% a mais, que era o meu maior objetivo. Então, a causalidade aqui é um problema por causa disso, porque não existe efetivamente uma maneira científica de provar ou de comprovar, né, associando aí todas essas dimensões e essas relações de causa e efeito, né? Então, por mais que a gente tente interpretar, visualize isso no negócio, faça com que isso venha de uma experiência de vivência, infelizmente a gente não consegue fechar isso cientificamente, né? Então, o que são criadas são hipóteses, são ideias, né? A nossa interpretação é o que gera isso. Então, se eu dou treinamento, eu tenho a expectativa de um resultado. Se ele acontece, provavelmente eu vou associar uma coisa a outra. Mas cientificamente, eu teria que passar por muitas outras experiências para ver se foi aquilo mesmo, se às vezes talvez não tenha aumentado porque o treinamento não foi bom, ou ainda aumentou, mas não foi por causa do treinamento, foi por causa da sazonalidade o período que a minha empresa está, um momento de crescimento, de expansão de mercado. Então, assim, como são muitos fatores, cientificamente é complicado, né? É difícil você fazer a comprovação dessa causa e efeito. E aí não é, né, necessariamente aqui para a gente falar, então não é para usar o BSC? Não, é para você continuar usando, se achar que é válido, né, que é aplicável à sua estratégia,
mas efetivamente é entender que isso vai passar pelo crivo de uma pessoa, né? Vai passar pelo crivo de um investigador ali, de um gestor que vai analisar essas coisas. Então, o Kaplan e o Norton, eles afirmam o quê? Olha, deve existir um relacionamento entre essas quatro dimensões e efetivamente, né, o crescimento e o que a gente chama de aprendizagem organizacional, eles levam à eficiência dos processos internos. Então, se eu tenho uma equipe bem treinada, eu consigo efetivamente executar o meu trabalho melhor. Com um alto nível de satisfação dos clientes como consequência disso, eu chego então aos resultados financeiros. Então é como se a gente criasse aí um elo, partindo, né, primeiramente dos profissionais, ou a gente também chama isso de equipe de trabalho, né, ou chamado crescimento e aprendizado organizacional. Depois eu passo para os processos internos e efetivamente tenho esse resultado no meu mercado, nos meus clientes e finalmente com os resultados financeiros. Só que existem formas de se adotar essa estratégia no sentido contrário, né? E aí, como não existe especificamente essa forma de provar causa e efeito, a gente fica nesse dilema, né? Então, por isso que, inclusive, ele é tão criticado, né? Porque ele apresenta as quatro dimensões, mas necessariamente ele não fala, olha, você tem que começar por aqui, esse é o começo, esse é o meio, esse é o fim. Isso é uma questão interpretativa. E aí a discussão vem justamente nesse sentido, né? Existe um pressuposto aí, uma ideia inicial de que no BSC os indicadores não financeiros são direcionadores para os resultados financeiros, né? Automaticamente, de uma maneira ou de outra eles vão influenciar. O problema, então, ele resulta nessa discussão sobre a capacidade da gente relacionar corretamente cada uma dessas perspectivas ou dimensões quanto a essa causa e efeito nas organizações. E o grande segredo para mim aqui é que, automaticamente, uma vez que você conhece a organização, você vai ser capaz de fazer isso. Independente se isso já está previsto na teoria científica ou não. Você, com a sua experiência, o que vale é o seu resultado no dia a dia, né? Então, ainda que não haja uma comprovação científica teórica sobre, você consegue perceber, né? E com a expertise, o know-how, o fazer todos os dias, a gente vai construindo esse conhecimento. Então, eu acho que, apesar dele não vir para a comunidade acadêmica para ser debatido, tendo resultado na prática, é o que vale, né? Então, muitas das vezes, uma venda ela pode acontecer de uma maneira muito informal, ela não precisa passar por todos aqueles estágios de apresentação, por todos os aspectos, né? Você tem variações, o mercado ele não é puramente científico, então eu acho que é válido ainda continuarmos com a aplicação do BSC. E a outra grande crítica, né, vai ser ele sendo usado como sistema de controle de implantação, do processo de implantação mesmo. Então, eu tenho uma estratégia, mas eu não coloquei ela em prática totalmente, né? Eu acho que eu coloquei, mas eu não tenho certeza. E aí, como é que eu sei se está ou não de acordo com o que eu planejei? Controlando. Como o BSC pode ou não ser usado como um sistema de avaliação, de desempenho e de controle da implantação. Nós falamos sobre isso um pouco na aula anterior, sobre como iniciar o BSC, como implantar ele e tudo mais. Então, a crítica, ela se dimensiona em quatro perspectivas, né, que vão uma a uma aí. Primeiro, então, o BSC ele não possuiria uma utilidade efetiva para controlar a implantação. A primeira crítica seria mais ou menos assim, olha, eu só posso usar o BSC em empresas que já têm uma estratégia implantada e bem definida, né, e praticada todos os dias. Porque ele é, na verdade, um sistema de avaliação de desempenho, não de implantação de estratégia. Mas como eu falei para vocês nas aulas anteriores, né, o grande segredo para mim, assim, a perspectiva maior tem que ser, na verdade, em relação àquilo que se busca. Então, se eu quero implantar, faz o piloto, né? Faz ali uma apresentação, faz o teste inicial em um departamento, faz uma abordagem diferenciada, adapta. Não há problema nenhum nisso, né? Tomando os devidos cuidados, aprendendo com os próprios erros, né? Tendo esse próprio crescimento e aprendizagem organizacional como gestores, a gente consegue ver o que dá certo e o que não dá, né? A gente cria essa experiência por conta própria, ainda que, né, a proposta seja, olha, está aqui uma ferramenta que vai diminuir sua chance de erro. Como não existe uma ferramenta perfeita, o BSC para mim é uma das que mais se aproxima, né? Então, dentre as possibilidades, a gente poderia falar de outras, mas ela é a mais comum porque ela é a mais fácil, né? Ela é a mais prática.
E aí automaticamente todo mundo usou. Só que, como se percebeu, assim, muita gente estava tentando usar de qualquer jeito. E aí, às vezes, na verdade, o problema não era a ferramenta, era quem estava usando e como estava usando essa ferramenta. Então, a NoReclite, ela fala mais ou menos assim, ó, nem todos os envolvidos ali com a empresa, os stakeholders, né, são incluídos nessa análise. Por isso que o BSC é falho nesse processo de implantação. Porque se você tira ali os fornecedores e o setor público, que o BSC efetivamente não discute, né, ele não monitora a sua competição, né, e o desenvolvimento tecnológico, né, a estrutura ou, digamos assim, o meio ambiente que você está. E aí, segundo ela, o modelo, né, ele acaba sendo como dinâmico, ele deixa de ser dinâmico, melhor dizendo, e é, na verdade, estático. O que significa isso na prática? Que ele é fechado, que ele não se adapta ao que nós vivenciamos nos dias de hoje. Mas o que os autores deste livro que nós estamos usando como base e que eu considero muito esse pensamento relembram é que assim basta que você utilize ali os stakeholders como uma das perspectivas, o setor público como outra, né? E interligue cada uma dessas partes ou sei lá complexos, pilares, estruturas, perspectivas, qualquer que seja o termo que vocês queiram usar. Então, ao invés de eu ter quatro, coloca mais dois. E coloca isso realmente na estratégia, no papel, e tenta aplicar, né? Ainda que talvez sem tanto conhecimento, sem tanta filosofia teórica, né, por detrás ali para te ajudar a ter um embasamento, mas com a sua própria experiência. Porque, como nós já vimos, o gestor ele tem que ter conhecimento de tudo. Ele tem que ter uma formação, né? Via de regra é administração ou contabilidade, mas eu posso ter um gestor que é engenheiro, que é economista, né? E é profissional do direito, qualquer outra. E, de qualquer forma, se ele veio da contabilidade, ele tem que saber administração, economia, engenharia, enfim, né? Direito e tudo isso. Se ele veio da administração, é tudo o resto também. Então, via de regra, essa complexidade ela sempre vai existir, porque uma empresa está inserida em um ambiente complexo, né? Ela tem ali uma gama muito grande de stakeholders, de pessoas envolvidas e interessadas no seu desenvolvimento, no seu resultado. E aí, efetivamente, se o BSC não apresentou, nesse modelo original, digamos assim, uma ideia sobre como colocar em prática essa ideia dos fornecedores, a gente pode fazer adaptações, né? Então, por isso que os autores lá atrás, quando a gente apresentou, falam, olha, isso aqui não é um modelo fechado. Você não precisa usar só essas quatro, você pode tirar alguma ou colocar mais, dependendo de como você trabalha, dependendo de como você visualiza, o BSC como ferramenta. Tá? Então, aqui, em palavras resumidas, ele seria limitado, né, quanto à complexidade e a gama de fatores, né, que conduziria, então, a organização aos seus objetivos. Porque o processo de implantação de estratégia é isso, né? É dizer onde eu quero chegar e como eu vou fazer. O controle dessa implantação é verificar se aquilo que eu planejei está sendo de fato executado. Então, o BSC ele seria uma ferramenta para isso. O que os autores defendem é que elas são pertinentes, essas duas críticas, né? E a grande solução para ajustar é justamente incluir essas novas dimensões, né? Aquilo que eu falava para vocês, a capacidade de ajustar essa ferramenta. Porque, né, antigamente a gente tinha a visão de que toda empresa, nem toda empresa, tinha que ter um computador dentro ali do seu ambiente de trabalho. Mas hoje, isso é imprescindível. Então, se eu vou fazer um plano de negócio, eu já preciso pensar na infraestrutura, incluindo um computador. Pode ser um notebook, pode ser um computador de mesa. Mas se eu não tiver um computador na minha organização, muito provavelmente eu vou ter dificuldade em atender o meu cliente. Por quê? Porque eu não vou estar organizado, porque eu não vou ter uma informação digital à minha disposição, eu não vou ter um sistema que me auxilie nesse controle de faturamento, na emissão de nota fiscal, na verificação de resultados, na própria análise, como a gente está fazendo, avaliação do meu desempenho e tudo mais. Então, assim, é uma única coisa que, se a gente voltar no tempo 20, 30 anos, era talvez dispensável, passou a não ser mais. E aí, a gente já está vendo essa migração para o celular, né? Para os aparelhos em si, mobile. E automaticamente isso vai sendo modificado. Aí agora, se eu fiz a minha estratégia há 20 anos, deu certo há 20 anos, e não tomo cuidado de refazer esse processo agora, com tanta mudança, aí para mim, pelo menos, isso é uma interpretação pessoal minha, a falha não é do BSC, a falha não é da ferramenta que eu estou usando, a falha é minha, como gestor. Né? Então, quando eu tenho essa consciência, eu consigo alcançar resultados melhores. E o Kaplan ele vai fazer uma devolução, né, 15 anos depois da apresentação dessa ideia, lá em 2009.
E aí ele faz uma etapa de apresentação do seu raciocínio, responde às principais críticas que ele reuniu ao longo desse tempo, combinando ali as suas ideias com algumas de outros autores também reconhecidos pelo meio acadêmico, que é para onde ele vai fazer essa defesa, né? Dizendo assim, olha, eu entendo que isso é passível de discussão, mas eu volto aqui justamente para trazer para debate, para trazer para estudo, para trazer para discussão. Então, o que se percebe é que tem uma série de estudos, como eu expliquei para vocês ali, de 50 até 80, né, que afirmam que o BSC ele não é inovador. E aí, na verdade, ele seria uma adaptação de outros sistemas e modelos que já existiam, né? Uma construção de várias discussões em si. E o próprio Kaplan assume isso. Ele fala e deixa claro que a ideia realmente foi conceitualizada por meio do pensamento de outros profissionais, né? E o que interessa em si é o resultado final. Então, eles concebem o sistema do BSC como avaliação de desempenho, né? E o Simmons, depois, ele traz e ajuda a classificar isso, dizendo que é um sistema diagnóstico, né? A gente viu os tipos desse sistema anteriormente. Mas os gestores acabaram adotando e utilizando o BSC para implantar o seu sistema de gerenciamento, né? Para implantar a sua estratégia efetivamente. E aí ele fala, olha, aconteceu. Eu ofereci uma ferramenta de avaliação de desempenho, o pessoal leu, estudou, aprendeu, divulgou, né, difundiu, mas quis usar também para implantar a estratégia. Então não há problema. Só que originalmente ele foi criado como uma avaliação de desempenho. Por isso que os indicadores têm parte fundamental nessa estrutura que nós vimos. Então, o que ele diz é basicamente assim: eu acredito que seja possível, né? A realidade do mercado, das necessidades do mercado, é o que faz com que as nossas ferramentas teóricas sejam validadas ou não, né? Essa defesa, mais ou menos, que ele faz. Ele diz: olha, a gente poderia utilizar ele para o desenvolvimento da estratégia, para a tradução, para o alinhamento, o planejamento operacional, para o controle e aprendizagem, para a avaliação e adaptação dessa estratégia propriamente dita, né, se ela já está acontecendo. Só que isso precisa ou requer adaptações, né, cientificamente falando. E aí, automaticamente, cabe ao gestor. Né? Não haveria como o criador daquela ferramenta. Imagina vocês, a pessoa que inventou o martelo, ela pensa e inventa o martelo como, né, ou reúne ali conceitos do que ela já sabia que poderiam ser usados, uma pedra, uma parte mais dura, uma parte mais fácil de segurar e tal, e cria o martelo. Mas ela faz isso pensando naquele problema que ela precisa resolver, que é bater um prego, né, ou bater em alguma coisa mais complicada de quebrar. E posteriormente alguém vê e fala assim, poxa, essa ferramenta é útil para também martelar um prego, para martelar objetos menores. E às vezes, infelizmente, vai ter gente que vai vir e vai falar assim, pô, isso aqui é bom para tacar na cabeça dos outros, né? Então, a ferramenta em si é o que faz a diferença, o uso dessa ferramenta, melhor dizendo, é o que faz com que a gente tenha ou não resultados positivos ou negativos, né? Então, para mim, pelo menos, assim, é uma interpretação muito vazia se trazer para a discussão científica algo que já é consolidado, que é utilizado e não há problema nenhum em usar como ferramenta de implementação de uma estratégia, de uma filosofia da empresa. Né? Então, a evolução foi o que permitiu aos gestores, segundo o Kaplan, desenvolver esse sistema customizado, né, para cada um criar o seu próprio BSC, por isso que ele não tem um padrão, né, e ele admite, né, que os dois construíram um modelo geral e que cada um deveria, efetivamente, adaptar e fazer o uso da forma que achasse interessante. Então, ele se defende dessa crítica, dizendo que o BSC não pode ser utilizado como sistema de implementação ou de implantação, afirmando aí que muitos acadêmicos, consultores e gestores pensam errado sobre, né, o BSC, que o mesmo ele é somente um sistema de avaliação de desempenho. Tá? Então, eu só posso usar ele para dizer se eu estou ou não estou no caminho certo e não para criar esse caminho também. E aí ele não foge dessa principal crítica em relação às relações causais, né, que nós vimos aí, causais, melhor dizendo, assumidas que eu falei para vocês ali no mapa estratégico. Então, via de regra, o que ele fala sobre isso é que, assim, olha, a gente tem estatística, a gente tem modelagem, a gente tem características principais que vão permitir a construção desses modelos. Né? Então, é aquilo que a gente viu na nossa aula anterior. Vou implantar, beleza. A hora que eu estou discutindo ali a parte de clientes, né, o pilar clientes, ou mercado, eu vou usar indicadores específicos.
A hora que eu vou construir o crescimento e a aprendizagem, eu vou usar outros indicadores. E aí o resultado de um com o outro, eu posso fazer uma combinação e associar uma coisa a outra, né? Que é o que eu falei para vocês no comecinho dessa aula. Então, é interessante que eu faça essa análise e que eu tenha essa capacidade, discernimento, talvez seja aqui a palavra-chave, para conseguir fazer essa relação de causalidade. Senão, eu vou ficar no vazio, né? Eu vou ter lá o resultado que aumentou o aprendizado, aumentou o faturamento, mas se eu não associo uma coisa a outra e vejo se de fato isso é uma experiência válida, repito e faço o teste várias vezes, se for o caso, né, para se aproximar do aspecto científico, mas vendo o resultado na prática, efetivamente eu nunca vou conseguir criar essa relação. E aí, se eu não crio essa relação, toda vez que aquele problema aparece, eu tento achar soluções diferentes. E aí, às vezes, a resposta já está dentro das práticas que a gente executa na empresa. E aí, por tentar, eu vou errar muito mais do que o necessário. Simplesmente pelo fato de que eu não vi que aquele problema podia ser respondido daquela forma, né? Então, depende muito desse discernimento do gestor, da capacidade do profissional ali de executar essa atividade. Então, ele diz que a construção de modelos mais complexos tem a sua dificuldade, porém, depende de cada um desses profissionais. E depois das provocações ali que acontecem, né, em 80, a contabilidade gerencial que nós vimos, ela renova-se, né, ela passa por uma nova perspectiva. E aí, independente desse modelo que a gente utilize, eu preciso criar esse alinhamento entre a contabilidade e a estratégia organizacional. Eu preciso fazer com que isso seja uma ferramenta de controle, de organização, de avaliação de resultado. Eu não posso mais deixar a contabilidade de fora desse processo, né? Especialmente a contabilidade gerencial por conta, né, das suas adaptações, por conta das suas ferramentas. Então, o BSC, ele provavelmente é o artefato, né, usando a expressão dos autores, é a ferramenta que mais se aproxima desse processo entre eu ter um plano ideal, né, algo metafísico, um objetivo que ainda não se materializou, e conseguir trazer isso para a minha prática do dia a dia, para a minha vivência do dia a dia. Ele é talvez a ferramenta que mais conseguiu fazer esse processo acontecer. Porque todos os outros, eles vão nos ajudar a fazer a construção no plano das ideias, né? Eles ajudam a fazer o planejamento, a fazer a ideia e a como dimensionar ela, mas na hora de colocar em prática, talvez careça aí um pouquinho dessa relação, dessa forma de executar. E aí, para finalizar o raciocínio com vocês, eu deixei aqui à disposição, né? Os dois estão na nossa biblioteca virtual, e são os livros que nós estamos usando, né, desde o começo, mesclando aí conceitos de um com o outro. Tem outros materiais também que eu já deixei na bibliografia para vocês, mas esses dois eu faço questão de citar, né, dos professores aí Fresati, o Rocha, Nascimento, o Junqueira, falando então do controle gerencial. É um livro mais teórico, digamos assim, né? Mas ele faz essa abordagem no aspecto do contexto que nós vimos aqui, econômico, comportamental, sociológico. São aquelas teorias que a gente estudou, são as perspectivas que a gente viu, as variáveis, enfim, toda essa linha de pensamento que a gente tem seguido. Porque, para mim, o outro livro é o complemento disso, né? São as técnicas, são as ferramentas ali, os exemplos do que eu posso avaliar, do que eu posso utilizar para avaliar o meu desempenho e para melhorar o meu desempenho. Então, por exemplo, vou calcular o ponto de equilíbrio. Ok, mas alcançar o ponto de equilíbrio é outra conversa. E para alcançar o ponto de equilíbrio, eu preciso efetivamente do comportamento, eu preciso do aspecto sociológico, eu preciso da economia, eu preciso de ferramentas de gestão de pessoas, de gestão de negócio e tudo mais. Então, às vezes, só os livros de contabilidade gerencial, eles trazem somente as técnicas, né? Explicando o que que é o ROI, o que que é o ponto de equilíbrio. E como hoje o conhecimento ele está já difundido, ele está disponível para quem quer, né? Quando a gente procura, a gente encontra praticamente tudo, né? Todas as dúvidas, digamos assim, são respondidas. O que não se tem é a interpretação. Então, pelo menos no meu entendimento, para a nossa era, esse é um momento onde nós devemos focar o conhecimento nas técnicas, sim, vamos usá-las, mas as técnicas já estão consolidadas, né? Então, o fundamento teórico do BSC, eu consigo achar inúmeros profissionais, não é o Roberto que tem esses conhecimentos, todo mundo já tem, né? Todo mundo que se dispôs a estudar esse conhecimento.
Então, não é difícil você achar uma aula sobre o BSC, muito menos achar uma aula que seja melhor do que a minha. Mas o que vai ser difícil é você achar alguém que te ajude a pensar sobre como fazer aquilo acontecer na prática, né? A colocar as ideias em andamento, em uma coisa mais prática. E colocar as ideias em uma forma mais prática significa que você vai passar pelo processo, pelo contexto, né, de vida, contexto econômico, contexto comportamental, sociológico, que é essa abordagem que o livro da esquerda aqui faz. Então, eu acho que se fizer uma leitura de um, tem que fazer a leitura do outro. Independente de qual você comece, os dois vão se complementar. E esse é o conhecimento da disciplina, efetivamente. Não que todas as técnicas ali sejam as únicas e não que só essa abordagem seja correta, mas é a grande base. Então, uma vez que eu entendo que eu vou combinar a técnica com uma filosofia de vida, como uma forma de ver as coisas acontecendo, eu consigo efetivamente buscar com maior clareza os resultados que eu quero. E aí, se eu sei quais resultados eu estou buscando, eu consigo fazer uma avaliação do meu próprio desempenho, do desempenho da minha organização, daquilo que eu sou responsável por prestar contas. Tá? Então, era para fechar o raciocínio mais ou menos nessa ideia. Uma vez que você aprendeu as técnicas, você consegue entender e aplicar essas técnicas em um contexto onde nós temos a palavrinha-chave, né? Ser humano. Então, nós precisamos jamais aí esquecer e manter isso sempre presente ali, de que todos os números que a gente discute numa empresa, toda a sua infraestrutura, tudo aquilo envolve em pessoas, né? E as pessoas são a chave do negócio. Por mais clichê que isso possa parecer, uma vez que se aprendeu isso, quem aprendeu teve sucesso. Então, se você também pensar sobre, refletir sobre, com certeza você vai ver que isso faz diferença. Tanto para você como profissional que trabalha para alguém, quanto para você que pretende abrir o seu negócio, pretende tocar ali uma empresa, como gestor ainda que não seja sua efetivamente, mas quer ser gestor, e então automaticamente você vai precisar dessas duas composições, né? Então, trazendo aí um aspecto mais racional e outro mais emocional. Uma vez equilibradas essas partes, você vai conseguir alcançar o resultado desejado sem dúvida alguma. Talvez demore mais, talvez demore menos, mas efetivamente todas as ferramentas apresentadas ao longo desse curso, dessa disciplina, vão contribuir de alguma maneira para que você possa chegar lá onde é o lugar desejado. Né? Que aí sucesso também é uma interpretação muito pessoal. Tá bom? Então, tá aí a sugestão. Os dois têm o link na biblioteca. Se procurar pelo nome, né, própria contabilidade gerencial ou controle gerencial, eles já vão aparecer. E são materiais muito bons que eu acho que quem não leu ainda, né, mas quer dominar essa matéria, precisa fazer a leitura, o estudo aprofundado lá, dedicar um tempinho para ver cada uma dessas. Né? Então, tem muitas técnicas que a gente não falou, por exemplo, ali o ROI ou ainda o EBITDA, por exemplo, né? Então, tem muitas circunstâncias que a gente não conseguiu aprofundar. Mas, efetivamente, se vocês se derem ao trabalho de ir lá e correr atrás desses livros na biblioteca, vocês vão visualizar o que eu quero dizer, beleza? Então, era isso, né? Deixa eu voltar aqui. Então, e eu passo, Yasmin. Tá, deixa eu interromper minha gravação aqui para não ficar o espelho. Os dois estão na biblioteca virtual, né? Acredito que você tenha acesso já. E eles estão nas referências lá. Se não tiver, daí eu passo para vocês, tá? Mando lá no grupo também. É porque o complicado de mandar o link é que às vezes dá uma bugada lá e ele não abre direto o livro. Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já tentei colocar os links na referência e às vezes por algum processo lá ele não leva você ao livro. Então achei mais interessante mostrar a capa, que daí se você procura lá, já vai aparecer e você consegue abrir, tá? Então, só para finalizar a aula de hoje, para concluir o raciocínio para interromper a gravação, não ficar muito extenso, o que eu tinha para apresentar para vocês sobre avaliação de desempenho era isso, mas o conteúdo não é só esse, tá? Então, tem muito mais material, tem muito mais coisa que você pode correr atrás, que você pode usar, que você pode complementar com o que a gente discutiu. E como a gente viu aqui, se o BSC, que é a mais famosa ferramenta, tem críticas, tudo o resto vai ter também, né? Inclusive o seu desempenho, a sua forma de trabalhar. Mas isso nem sempre quer dizer que você está no caminho errado. Apenas mantenha-se aí com os pés no chão, né, fazendo essa autoavaliação, sempre com a melhor das intenções. Eu tenho certeza que o resultado vai ser apresentado para vocês, tá bom? Então, na próxima aula a gente fecha todo esse raciocínio com as demonstrações, falando mais sobre a estrutura do balanço, a estrutura do DRE, enfim, principalmente, né?
e também DFC ou outras demonstrações que vocês tenham curiosidade, para a gente poder fechar, né? E aí falar, olha, isso aqui é o que a contabilidade oferece, isso você pode extrair daqui, isso você pode extrair dali, e aí automaticamente fornecer um conjunto de informações que você possa tomar melhores decisões, tá? Então, obrigado aos que participaram. Deixa eu interromper aqui.